Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, para você também que não é flamenguista. Bom, o título desse vídeo eu acho que vai ser um tanto quanto polêmico para grande parcela dos torcedores do Flamengo. Parcela essa que está presa em 2019, que acha que o Flamengo se resume a 2019, que o Flamengo se resume a Jorge Jesus. E esses torcedores acham ou têm a impressão de que todos os problemas atuais do Flamengo serão resolvidos apenas com a volta do português. Entretanto, eu já disse em outros vídeos que o problema do Flamengo, o maior problema do Flamengo não é o treinador. Eu falei da diretoria, do departamento médico, de alguns jogadores que não estão com o mesmo foco no clube. E o Paulo Souza, que ele disse na entrevista de ontem, logo após do jogo, que ele estava tão afim de vir para o Flamengo, tão empolgado de trabalhar na instituição Clube de Regatas do Flamengo, que ele mesmo pagou a sua multa. Então, um profissional que demonstra tanto interesse em trabalhar no clube, ele precisa ter um voto de confiança da torcida, que desde a chegada do Paulo Souza, ele não teve esse respaldo. Não estou falando só da diretoria, estou falando da torcida, de esperar o final do trabalho. Por quê? Sim, o Paulo Souza errou em alguns aspectos, em alguns jogos, em algumas convicções, mas em 2019 a torcida do Flamengo se esquece que o Flamengo foi humilhado na Bahia, num dos primeiros jogos do Jorge Jesus, 3-0, do Bahia do Roger Machado, perdeu para o Emelec com o Jorge Jesus colocando o Rafinha de ponta, e foi eliminado em casa para o Atlético Paranaense. Ou seja, o português também errou o português Jorge Jesus errou também no começo do seu trabalho como treinador do Flamengo. E muitos julgam o Paulo Souza pelo Campeonato Carioca. E é engraçado isso porque a maioria dos torcedores do Flamengo acham que, e a imprensa também, diz que o Campeonato Carioca não pode ser parâmetro para nada, só quando está vencendo, porque quando perde é criticado. E muitos das críticas que o Paulo Souza tem é por conta do Campeonato Carioca, que sim, foi uma derrota vexatória para o Fluminense. O Flamengo é mais time do que o Fluminense, mas eu entendo que o Paulo Souza estava tentando fazer testes. O Carioca é para fazer testes, é para ser uma pré-temporada. Ele estava conhecendo o elenco e depois disso teve a crise, depois da perda do Campeonato Carioca, aí o Jorge Jesus veio para cá, e essa sombra, é por isso que eu falo que para o Flamengo, para a instituição Clube de Regatas do Flamengo, o português Jorge Jesus se empregar logo, vai ser muito melhor, porque essa pressão exacerbada que tem no Paulo Souza atrapalha, porque o Paulo Souza já demonstrou que quando é dada as ferramentas corretas para eles, no sentido dos jogadores estarem bem fisicamente, aptos a jogar, ele consegue fazer a equipe jogar bem. Como foi contra o Atlético Mineiro, pode ter perdido a final, mas para mim foi melhor do que o Atlético Mineiro, mostrou muito repertório. No jogo contra o São Paulo, que jogou muito bem, sempre mostrando repertório, contra o Palmeiras, e ontem contra a Universidade Católica do Chile. Quando ele não precisa improvisar, quando ele tem todo mundo à disposição, ele já mostrou ser um treinador muito competente. E outra, ao contrário do Jorge Jesus, o Paulo Souza se mostrou desde o início muito afim de trabalhar no Flamengo. Ontem, na entrevista depois da vitória, da classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Paulo Souza disse que ele estava tão afim que ele mesmo pagou a multa dele. E só por isso ele já merecia um voto maior de confiança. Não falo só da diretoria, eu falo dos torcedores também. Porque, pelo que eu vejo, mesmo que a diretoria fique omissa em muitos casos, ela apoia o Paulo Souza, ela não pensa em demitir o Paulo Souza. E isso é bom porque, como eu disse lá no começo do vídeo, muitos torcedores acham que todos os problemas do Flamengo serão resolvidos com a volta do português Jorge Jesus. Mas não. Isso, por quê? Por que eu digo isso? Porque quando ele voltou para o Benfica, que lá ele também foi muito campeão, multicampeão, tricampeão português, construiu uma hegemonia lá em Portugal. Quando ele voltou, com mais investimento, com mais respaldo, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Ele saiu pela porta dos fundos do clube lá em dezembro. E quem garante que se ele voltasse para o Flamengo, ele não faria o mesmo que ele fez no Benfica? Que foi ridículo a passagem dele. Muitos vão falar, classificou no grupo que tinha o Barcelona, mas o Barcelona
um Barcelona muito fraco, um Barcelona que foi se ajeitando no decorrer da temporada, com chave, enfim. E outra, o jeito de jogar do Flamengo, todos os clubes grandes, até os clubes pequenos da Série A, da Série B, sabem como o Jorge Jesus jogava. Num 4-4-2, com as mesmas jogadas. E é por isso que o Paulo Sousa fez os testes, porque ele percebeu que aquele jeito de jogar do Flamengo já estava ultrapassado, já estava manjado pelos times do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores também. E por isso que ele tentou modificar. É claro que ele fez algumas modificações que nada a ver, por exemplo, botar o Everton Ribeiro de ponta, colocar esses 3 zagueiros também, que para mim não combina com o time do Flamengo. E na quarta-feira, na minha opinião, o Paulo Sousa achou o time. Agora, o papel do Paulo Sousa é não ficar modificando o time, entrosar esse time, como eu falei no vídeo de ontem, na análise dos jogos. E eu torço todos os dias para que o Jorge Jesus se empregue logo. Muitos torcedores vão falar, Paulo está sendo anti-flamenguista, mas não, eu estou sendo muito flamenguista, porque o Jorge Jesus pode ser, caso ele volte, pode ser uma vítima do próprio bom trabalho dele. Porque se ele voltar, ele vem com tanta expectativa, com tanta pressão da torcida, que se ele não conseguir fazer no mínimo igual ou melhor, ele talvez perca aquele brilho que ele tem, aquele sentimento de ídolo que ele tem com a maioria dos torcedores do Flamengo. Então ele poderia ser uma vítima do próprio bom trabalho dele. Então é por isso que ele tem que buscar novos ares. O Flamengo também tem que buscar novos ares. Tem que apostar no Paulo Sousa. Repito, ele pagou para estar no Flamengo. Então, só pela vontade dele estar no clube de regatas do Flamengo e pela qualidade de treinador que ele tem, que ele já mostrou que ele tem boas ideias, o Flamengo sempre mostra muito repertório, tem que melhorar a pontaria, porque perde muitos gols. E quando o Santos estiver apto, colocar o Santos no gol, no lugar do Hugo Souza, que é um goleiro muito inseguro. E tirando isso, são poucos os jogos que o Flamengo não ganhou ou perdeu por culpa do Paulo Sousa. O Flamengo tem perdido muito por erros individuais, desatenção, que eu tenho certeza que a culpa não é do Paulo Sousa, porque, na minha opinião, o Paulo Sousa não treina o time do Flamengo para errar. E é isso. O Jorge Jesus tem que arrumar um novo clube, estão falando do Fenerbahçe, espero que ele vá, que ele seja feliz e que ele fique marcado na história como um dos grandes ídolos da história do Flamengo. O Jorge Jesus é um ídolo do Flamengo e vai ser para sempre, que permaneça assim. Se o Flamengo conseguiu seguir sem o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, consegue seguir sem o Jorge Jesus. O caminho de vitórias vai voltar, é só dar tempo ao tempo, deixar o português Paulo Sousa trabalhar, que eu tenho certeza que bons frutos vão vir desse trabalho do Paulo Sousa. Eu confio muito nele. E é isso, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação. Muito obrigado pela audiência. E é isso, um abraço.